Tudo certo por aí? Tudo na correria, né? Na correria, né? Quem que vai fazer uma... Vamos fazer... Quem vai fazer a oração? Eu faço. Obrigado mais uma vez, Espíritos que nos acompanham, por estar presente conosco, buscando nos incentivar a buscarmos e aprimorarmos aquilo que temos de melhor em nós. Que na tarde de hoje, aliás, que na manhã de hoje, nós possamos compreender os ensinamentos que vão ser aqui expostos e dar uma dimensão diferente às nossas existências com esse conhecimento, buscando mudar primeiramente a nós e, por conseguinte, aos demais que nos seguem. Obrigado por tudo e damos por aberta a nossa reunião de hoje. Graças a Deus. Quem quer ler? Ou eu leio? Não sei. Que página, que capítulo que a gente tinha saído do... No segundo Inferno Cristão. Eu vou ler um pouquinho e depois qualquer coisa alguém continua, né? Uhum. Tá, deixa eu só achar aqui a página, que eu estava no... Você está onde? No livro ou no Kindle? Estou no livro agora. Está no 96. Vamos lá, para o Inferno Cristão. Isso, Inferno Cristão. A opinião dos teólogos sobre o inferno resume-se nas citações a seguir. 57, citação, nota aqui. Citações extraídas da obra O Inferno, de Auguste Calet. Essa descrição, colhida dos autores sagrados e da vida dos santos, pode ser um tanto mais considerada como a expressão ortodoxa da fé, nessa matéria quanto é a todo instante repetida, com pouca variação, seja nos sermões dos púlpitos protestantes, seja nas pregações dos padres católicos. Gente, vamos lá, né? Os demônios são puramente espíritos, e os condenados que se encontram presentemente no inferno também podem ser considerados como espíritos puramente, uma vez que apenas as suas almas ali desceram. Suas ossadas, restituídas ao pó, transformam-se continuamente em ervas, em plantas, em frutos, em minerais, em líquidos, sofrendo, sem o saber, as contínuas metamorfoses da matéria. Mas os condenados, assim como os santos, devem ressuscitar no último dia e retomar, para não mais deixá-lo, um corpo de carne, o mesmo corpo pelo qual foram conhecidos quando vivos. O que distinguirá uns dos outros é que os eleitos ressuscitarão em corpos purificados e resplandecentes, enquanto os condenados num corpo disforme e enodoado pelo pecado, enodoado sujo, né? Não haverá mais no inferno, portanto, homens de natureza puramente espiritual. Haverá homens tais como nós. O inferno é, por conseguinte, um lugar físico, geográfico, material, uma vez que será povoado por criaturas terrestres com pés, mãos, boca, língua, dentes, ouvidos, olhos, em tudo semelhantes aos nossos, assim como sangue nas veias e nervos sensíveis à dor. Nota. O inferno, segundo os dogmas religiosos, pressupõe um lugar físico que impressione dolorosamente os condenados pelo corpo restituído, com os órgãos sensíveis às impressões materiais, tato, visão, paladar, audição e olfato. A doutrina espírita demonstra a existência do perispírito constituído de matéria própria do mundo espiritual. Esse ambiente não causa impressões fisiológicas, nem no corpo espiritual há sensibilidade para tal. As sensações dos espíritos são de ordem
ordem intelecto-moral, pensamentos, sentimentos. As sensações agradáveis ou desagradáveis após a morte estão relacionadas à condição do aperfeiçoamento da alma, sendo de ordem interna, não tendo causa externa, como no mundo corporal. Nota da editora. Aqui, né, a gente vê nesse trechinho bem aquela coisa que eles falam da questão material, né, da dor material, dessa ideia do inferno, né, de estar relacionado ao corpo mesmo. Né? Onde está situado o inferno? Só fechar aqui, gente, um minutinho. Onde está situado o inferno? Alguns doutores da religião o colocaram no próprio interior da Terra, enquanto outros em algum planeta desconhecido. A questão, no entanto, não foi resolvida em nenhum concílio. Aqui é o concílio, gente, resolvendo coisas. Reuniões políticas para resolver questões espirituais. Desta forma, estamos, com relação a esse assunto, limitados às conjecturas. O que se pode afirmar é que o inferno, qualquer que seja o lugar em que se situe, é um lugar composto de elementos materiais, mas com um mundo sem sol, lua ou estrelas, e mais triste, inóspito e destituído de qualquer rudimento ou aspecto salutar, que, mesmo nas regiões mais diversas deste mundo em que pecamos, possamos encontrar. Os teólogos mais cautelosos não se aventuram a descrever à maneira dos egípcios, hindus e gregos todos os horrores dessa morada. Limitam-se a apresentar, à guisa de exemplo, o pouco que sobre esse assunto falam as escrituras. O charco de fogo, o enxofre do Apocalipse, os vermes de Isaías, vermes infestando eternamente os cadáveres do Tofel. Gente, eu só vi que Tofel é uma cidade que aparece na Bíblia, eu não sei direito o que é isso. Os demônios a atormentar os homens cuja perdição causaram, e os homens a chorar e a ranger os dentes, conforme a expressão dos evangelistas. Santo Agostinho não concorda que sejam essas penas físicas simples descrições simbólicas dos sofrimentos morais. Ele admite um verdadeiro lago de enxofre, com vermes e serpentes de verdade, aguilhoando todas as partes dos corpos dos condenados, somando suas lacerações às do fogo. Ele julga, segundo um versículo de São Marcos, que esse fogo estranho, embora material como o nosso, agindo, portanto, sobre os corpos físicos, os conservaria como o sal conserva a carne das vítimas. Os condenados, todavia, vítimas incessantemente supliciadas, porém permanentemente vivas, sentiriam a dor desse fogo que queima sem destruir, penetrando sua pele. Ficariam as vítimas impregnadas, saturadas desse fogo, em todos os seus membros, da medula dos ossos à pupila dos olhos, nas fibras mais recônditas, mais delicadas do seu ser. A cratera de um vulcão, se pudessem aí lançar, ser-lhes-ia equivalente a um lugar de alívio e repouso. Gente, que coisa horrível. Ó, vocês me interrompam, tá? Assim falam com toda a segurança os teólogos mais tímidos e discretos e comedidos. Não negam, aliás, que haja no inferno outros suplícios corporais, apenas alegam que, para tratar do assunto, não têm um conhecimento ao menos tão suficiente e certo
quanto que lhes foi transmitido acerca do terrível suplício do fogo e do repugnante suplício dos vermes. Mas existem teólogos mais ousados ou informados que fazem descrições mais detalhadas, mais variadas e mais completas do inferno. Ademais, ainda que não se saiba em que lugar do espaço está situado esse inferno, há santos que o viram. Não que tenham estes últimos aí estado com a lira na mão como Orfeu, ou empunhando a espada, tal como Ulisses. Eles foram para lá transportados em espírito. Santa Teresa é um caso desses. Eu achei interessante essa descrição que eles fazem questão, né, de falar, olha, os santos estiveram lá, mas não participaram disso, hein? Não participaram disso. Eles só foram dar uma olhadinha. Eu achei Mas interessante. é curioso, tem duas coisas curiosas, né? São teólogos falando que contradizem tudo. Porque, veja, se não foi feito o julgamento final e o cara já está no inferno, Já está queimando no inferno. a pergunta que se faz é, e se depois ele for declarado inocente? Mas aí depois ele pega o corpo de volta, purificado. Sim, mas ele sofreu à toa? Ué, é problema dele. E são sofrimentos atrozes, né? Colocam aqui, Não, gente queima sem morrer, queima... E essa descrição do corpo sendo comido por vermes é terrível, Nossa, né? é terrível. Eu também Isso acho. eles Aí não, você imagina os povos antigos, quando não tinham nada disso, viam os corpos, né? Porque eles não enterravam nada, deixavam ali, via apodrecer. Acho que essa imagem ficou, né, naquele inconsciente de todo mundo, né? De ver os corpos sendo devorados pelos vermes, apodrecendo, né? Mesmo. Mas a ideia que tem é aquela ideia que tem na mitologia do ciclo que não termina. O Prometeu, que toda hora nasce um fígado. Aquele que o Sísifo, né? Que empurra a pedra lá, né? O Sísifo que empurrou uma pedra, quando ela está chegando lá no alto, ela rola de novo. Aquelas ninfas que vão enchendo o negócio e vai caindo direto também. É assim, é uma terrível. ideia de perenidade. Mas o que é curioso é santos que se regozijam em dizer que você vai sofrer. Eu não me lembro qual que era o teólogo, mas tem no Leon Denis lá que fala que o Machado de Assis ele retoma ele no Dom Casmurro. Que ele vai falar o seguinte, que não basta você estar no céu. A sua alegria aumenta porque você vê o sofrimento dos que estão no inferno. Então, e aí é o que você falou, onde acaba sendo uma contradição, porque se a pessoa está no céu, isso pressupõe que ela é uma pessoa boa, e aí ela se regozija pelo mal que o outro está sofrendo, né? Então fica é o que você falou, é completamente, assim, um contrassenso pensar, de fato, nisso, né? Estranho isso mesmo. E os sofrimentos é o que a gente sempre fala, né? Esses sofrimentos que eles colocam são muito piores do que os sofrimentos que a gente tem, né, na matéria, porque não tem sossego para ninguém, né? Querendo ou não, a morte, ela traz o fim do sofrimento da dor física, né? E lá, não. Você fala, nossa, Deus é terrível, né? Eternamente. Fica eternamente. Porque não tem sossego para aquela pessoa, né? Bom, eu vou continuar, posso continuar, né? Alguém quer ler? Ou posso continuar? Continua. Posso continuar? Ao que parece, segundo a descrição da santa, existem cidades no inferno. Ela ali viu ao menos uma espécie de viela longa e estreita, como tantas que existem nas cidades antigas. Ela entrou nela, caminhando com horror, por um charco pútrido, em que pululavam répteis monstruosos, tendo, porém, sua caminhada interrompida por uma muralha que bloqueava a rua. Havia nessa muralha um nicho onde Teresa se pôs de cócoras,
sem se dar conta de que isso tenha se passado. Relata ela que aquele era o lugar que lhe estaria destinado, caso ela abusasse em vida das graças que Deus derramava sobre seu claustro em Ávila. Ainda que tivesse adentrado com espantosa facilidade o nicho de pedra, ela ali não conseguia, no entanto, seja sentar-se, deitar-se ou ficar de pé, e conseguia, menos ainda, sair daquele lugar. Essas terríveis paredes, envergando-se sobre elas, envolviam-na, apertavam-na, como se estivessem vivas. Parecia-lhe que as asfixiavam, estrangulando-a, ao mesmo tempo que a esfolavam viva, cortando-a em pedaços. É horrível, né? Sem esperança, sentindo-se queimar, experimentava ao mesmo tempo toda espécie de angústias. Sem esperança alguma de socorro, tudo ao redor dela eram apenas trevas. Porquanto ainda pudesse perceber, espantada através das trevas, a hedionda viela em que se encontrava, assim como toda a imunda vizinhança desta, espetáculo para ela tão intolerável quanto a constrição experimentada em sua prisão. Ali era, de certo, apenas um pequeno recanto do inferno. Outros viajantes espirituais tiveram maior privilégio, tendo visto o inferno grandes cidades em chamas, Babilônia, Nínive e ao mesmo Roma, com seus palácios e templos incendiados, todos os seus habitantes acorrentados e o traficante ao seu balcão. Padres ungidos a cortesãs em salas de festins, gritando de seus assentos, dos quais não se conseguiam desprender, levando aos lábios, na tentativa de mitigar a sede, taças que expeliam fogo. Criados ajoelhados em latrinas ferventes, a estender os braços, e príncipes cobertos por lava devoradora, feita do ouro derretido que lhes escorria das mãos. Outros viram no inferno planícies sem fim, a destilar o suor de camponeses famélicos que, arando e semeando, sem nada lograr, extrair desses campos e de suas estéreis sementes, entredevoravam-se, dispersando-se em seguida pelo horizonte, tão numerosos, macérrimos e esfaimados quanto antes. Indo em vão procurar terras mais ditosas adiante, substituídos de imediato nos campos que desocupavam por outros magotes de condenados errantes. Não há os que viram no inferno montanhas cheias de precipícios, florestas de gemidos, poços secos, fontes abastecidas de lágrimas, córregos de sangue, turbilhões de neve em desertos de gelo. Naus de aflitos a matroca, em mares infindáveis. Revia-se ali, enfim, tudo o que viam os pagãos, um reflexo macabro da terra, uma reprodução imensamente ampliada de suas misérias, com seus sofrimentos característicos eternizados, incluindo até mesmo calabouços, patíbulos e instrumentos de tortura por nossas próprias mãos forjados. Fico pensando que facilidade que o homem tem de descrever o inferno, né? Que imaginação criativa, né? Parece assim, às vezes eu fico pensando que, de alguma maneira, né, nós já experimentamos algum tipo de sofrimento moral e a gente tenta reproduzir isso nessas páginas, porque nós vamos ler a descrição do céu, é aquela coisa que ninguém consegue falar direito, né? É harpa, é anjinho, mas ninguém consegue trazer alguma coisa que seja com mais detalhes. Agora, o inferno é cheio de detalhes, né?
e coisas assim que, ao mesmo tempo que a gente se... Ué, fica mais fácil pôr medo nos outros. Nossa, é. Aí a gente observa, né? Parece que nós estamos mais próximos desse sofrimento do que do céu, porque a gente não consegue relacionar direito com o céu, né? Além. Curioso que eles pegam um monte de exemplos da vida física, né? Quando os indivíduos estão em perigo iminente, barco a matroca, né? Uhum. Córregos de Turbilhão de sangue, neve. tudo que é quando tem aquele excesso adverso, eles colocam, né? É. Mas eles colocam. Qual que é a sensação do indivíduo que lê um texto desse? Nossa, de A terror, né, gente? sensação dele é que ele está lendo do ponto de vista de quem está num lugar seguro. Ele não está no inferno, mas ele está vendo o que ocorre no inferno. Aí a gente pensa naqueles versos da antiguidade, por exemplo, do Lucrécio, que é aquele, como é que era? Suave mare magnum. Quando ele tá na praia, ele vê uma grande tempestade e um navio sendo levado pelas ondas, e ele olhando da praia, seguro, o desespero de quem está naquele navio. E aquilo dá um prazer para ele. Porque ele não está em perigo. Né? É verdade. Não é prazer, é alívio. Não. É uma sensação. Na história? No caso, o Lucrécio ele fala do prazer. Ele fala que é um prazer você estar num ponto seguro e você se compraz de não estar lá. Mas não se condói, né? De quem está lá, né? É que nem aquela frase, antes ele do que eu. Então, Morreu antes eu me ele lembro do que que tem eu. um poema do Machado de Assis que também ele está andando, né? Ele cria um poema de um cão que está morrendo. Já viram esse poema? Acho que eu lembro, mas eu não lembro de detalhes dele. Aí o cão está morrendo, é suave mare magno. Ele pegou o verso do Lucrécio e criou um poema. Um cão que está andando e todo mundo passa, assiste e se compraz de não ser ele que está lá. É o cão. Sim. É exatamente engraçado essa questão que a gente também verifica, né? Que você falou daí. Realmente, a gente não consegue notar um sentimento de compaixão em relação ao outro, né? Eu achei interessante isso, Conde, eu não tinha pensado eu achei nisso. aqui, ó. Olha o começo do poema do Lucrécio. É agradável quando no mar largo os ventos levantam as ondas, contemplar da terra firme os perigos a que os outros se acham expostos. Tá claro aí, né? A falta de compaixão. O prazer e a falta de compaixão. Falta de compaixão. E isso, daí, essa mentalidade, ela imperou durante muito tempo. Você não enxergar no outro uma extensão de você. Sim. O componente humano, né? É a salvação individual. É a salvação individual. Sim. É nesses que eles colocam, é a salvação individual. Não existe a ideia do coletivo. Faz todo sentido mesmo. É absurdo. Mas veja, já vem da antiguidade. O que a igreja fez? A igreja tomou e trabalhou essa ideia que já estava no espírito humano, ou seja, não há mudança nenhuma de mentalidade. Sim, não é a proposta de Jesus. Sim. Você percebe claramente que não é. É uma continuidade. Como você percebe claramente que, quando puseram karma e ação e reação, continuaram com a ideia da pena do talião. Acabou. Não mudou nada. E as pessoas ainda reproduzem isso no espiritismo, né? Vivem falando de efeito, causa. Então, porque a pessoa não olha e vê que está falando, código de Hammurabi. Então. Tá. A lei de ação. Sim, você está falando da pena de italiano? Continue. Fala, como pena? Não, lá é olho por olho, dente por dente. Se eu furei o olho de alguém nessa encarnação, não, eu estou vendo cego. Pena de italiano. Ainda no outro grupo que eu participo, essa semana mesmo, uma pessoa questionou, mas escuta, por que alguém
vem sem, né, um membro, será que não é de uma vida anterior? Reproduz ainda isso dentro do espiritismo, né? Como se, eu, né, usei mal, Aí então você não vou pega e desarma a dizer. pessoa, por exemplo. Por que o Chico veio com problema na visão? Uma das coisas que causa isso, por exemplo, como era Jesus? Como é que era o corpo de Jesus? Por que o corpo de Jesus era perfeito? Onde que está que o corpo de Jesus era perfeito? Está nos canônicos. Vem cá, quem escreveu os textos canônicos? Foi Jesus? Quer dizer que Jesus não teve dor de dente. Quando os dentes nasceram, não deu coceira, não teve dor de barriga, não teve cólica, não teve nada. É a Os dentes dele, aos necessidade. 33 anos, ele tinha a dentadura perfeita. Todo mundo era banguela, menos Jesus. É por isso que a gente precisa, né? Tá tentando estudar aí Jesus, o histórico, né? Não o Jesus Então, teólogo, né? Da teologia, então, né? aí Canônico. você sem querer está reproduzindo a ideia do Rustang. O corpo dele era diferente. É. Pô, então se ele veio com um corpo diferente, o que ele veio ensinar? Ele já veio benzido e protegido? É interessante isso, né? A gente tem que estudar, né? Estudar mais profundamente o espiritismo e perceber as ideias de Rustang, porque é o que você falou, né, Conde? De repente a pessoa fala, não, eu não acredito, imagina, realmente esse Rustang é ele fez enxertos do espiritismo, fez com má Mas fé, mas o aí Rustang, reproduz ideias, né? Que não, mas ele o trouxe Rustang sem ele perceber. reproduz o velho mundo. Ele não fez nada de novo. Não tem nenhuma novidade no que o Rustang criou. Ele não criou nada. Ele só reproduziu o que já era taxado há séculos. Por isso que pega. Porque encontra eco, encontra base nas pessoas. Porque as pessoas não querem sair disso. Com certeza, é verdade. É realmente verdade. Imagina você entregando para um grupo de rustanguistas, dando o poder deles julgar uma obra. Eles vão fazer, não vão fazer como obra, eles vão analisar aquilo e vão corrigir. Por isso que elimina os originais. É difícil, é difícil. É. Até sair dessa lei de causa e efeito, significa nós não saímos do Velho Testamento. E a gente não deixa, e é o que ele colocou aqui, de se, né, de se de regozijar, né, com o fato de que a gente não está passando aquilo, né? Aí vem aquelas coisas absurdas, por exemplo, o cara está lá no umbral, já está sofrendo no umbral. Por quê? Porque a consciência dele está desperta. Aí ele tem de reencarnar para continuar sofrendo reencarnado. A pergunta que se faz, por que tem a lei do esquecimento? É para zerar. Ou seja, o que você está fazendo? Vem cá, eu quero pegar... vamos fazer terapia das vidas passadas, que eu quero ter um histórico de antecedente seu. Pô, se existe a lei do esquecimento, é uma tábua rasa, vamos começar do zero. Para você não ser julgado pelo que você fez as outras, você vai ser julgado a partir de agora. Aí vai no centro espírita, porque na outra vida o espírito fez isso, fez isso. O espírito que está se comunicando pode estar mentindo. Perfeito. Ele pode estar mentindo. Ou, Conde, para que ele traria? De qualquer maneira, isso não quer dizer que vai ajudar a pessoa. Né? Mentira ou não, é o que você falou, acho que faz todo sentido a gente ter um novo ponto de partida, gente, para caminhar, né? Para a gente conseguir transformar as nossas atitudes. Se fosse mais interessante que nós todos lembrássemos de tudo, imagina, gente. Imagina a Sueli lembrando de todas as encarnações passadas. Nossa! Sempre inferno, né? É o que a gente falou. Durante uma aula... A gente não tem estrutura para isso. A gente não tem estrutura. Durante um curso lá, na hora que eu pegou, a pessoa brigou comigo que Jesus veio para remir o pecado de todo mundo. Eu falei, então você está no lugar errado, minha filha. Você está no lugar errado. Você devia estar na igreja, porque ele não veio remir o pecado de ninguém. O que você aprontou está contigo.
Não vai ser Jesus que vai limpar. Mesmo porque não faz nenhum sentido, né? Uma terceira pessoa, uma outra pessoa remir os teus pecados, né? Então, mas isso daí, por exemplo, a deturpação desse tipo de ideia já não começou no cristianismo, começou no Buda, por exemplo. Quando começou a se criar aqueles seminários, eu vou falar seminário, não é bem isso, mas com os monges budistas, muitos eram financiados para quê? Para ele conseguir um karma bom e passar um pouco do karma bom dele para você. Nossa, eu não sabia disso. O outro mantinha eles naqueles seminários. Não, eu estou bancando a vida daquele outro que tem meditação para ele juntar o karma bom, aí ele passa um pouco do karma bom dele para mim. É o bônus hora, que aí eu transfiro. Deixa Quem de mudou? ser. Aí vem o Papa que é indulgência. Mudou? Não. Já tinha na antiguidade essa ideia. Pior que as pessoas acreditam. Ou a promessa, vou botar lá um pedaço de vela no formato do meu braço. Vou recuperar meu braço? Então é difícil. É difícil, você está arraigado a essas ideias. Então, é por isso que você pega, você bate, e o pessoal, e outra, ninguém lê. Ninguém lê. E quando lê, ninguém entende, ninguém raciocina. A pessoa fala assim, ai, gente, eu acredito que eu gosto do que está escrito aqui, porque é justamente o que eu penso. Então, já começa o problema aí. Eu assim, me incomodo um pouco né, assim, essa questão também que a gente via bastante no espiritismo, e que às vezes a gente ainda vê reproduzido, muitas vezes é isso, é passar para frente um conceito que a gente não, sabe, não fez um exercício de reflexão filosófica, né? Não pensou sobre aquilo. Eu acho interessante esse tipo de estudo que a gente realiza, que você lê, né, linha a linha, e vai fazendo os questionamentos, vai se refletindo sobre aquilo e percebendo se esses conceitos todos que são falados, a gente consegue identificar, em que medida a gente consegue identificar, se a gente concorda ou não, quais são as nossas dúvidas, porque é um mal humano isso, né? De pegar determinados e sair por aí copiando e colando, então, né? Você sabe o que é curioso? A pessoa vai ler um texto desse, está no céu e inferno. E ela não consegue ver que isso daqui é um todo. Por quê? Porque ela está habituada a ver na Bíblia. Repete o versículo. Ela pega o céu e inferno, ela lê, não, no céu e inferno está dizendo que o inferno é assim, assim. Peraí, não está dizendo que o Espiritismo diz que o inferno é assim, está dizendo que um teólogo diz que o inferno é assim. Sim. Mas a pessoa olha e pensa que é como os Espíritos estão descrevendo o inferno. Ela não consegue. Por quê? Porque ela está sistematizada na ideia do versículo. E um versículo contradiz o outro. Às vezes no mesmo livro do Velho Testamento. Um contradiz o outro. Eu acho que tem bastante contradições, vamos dizer assim, no Velho Testamento. Não, eu vejo. Você, por exemplo, de novo também, enfim. Quando a gente começa a estudar, qual que é o problema também do pessoal? O pessoal pega que é um porta-voz. Então pega um dirigente, um médium, um orador, e tudo que ele falar você pega e não põe o critério do... É isso que assim, a minha maior crítica hoje nos estudos espíritas é isso. Porque eu sinto muito isso. Que nem uma vez, a gente estava lá, estava todo mundo lá, né? Não, como é que foi a história? A história é o seguinte, o pessoal da Fiel tinha convidado o Haroldo Dutra. E eu não conhecia ainda o Haroldo Dutra, né? Não conhecia muito. Mas aí o pessoal convidou. E aí o pessoal, não, que ele fala coisa com coisa. Aí nós pegamos um... Todo mundo você foi ver se ele falava coisa com coisa. Não, nós estávamos juntos. Aí o pessoal lá pegou e falou, não, quer ver o Haroldo Dutra? Aí falou, de repente o Haroldo Dutra falou o primeiro parágrafo, no segundo parágrafo falou assim, porque Deus, gente, Deus muda de ideia a todo instante. Eu falei, peraí. Aí o cara já começou, já pegou um princípio básico.
Se Deus é imutável, ele não muda de ideia a todo instante. Já está contradizendo Deus. Está contradizendo a Teodiceia, já esquece. Aí o cara ficou todo sem graça. Não, mas não tem mais. Ele falou uma coisa que vai contra a base do Espiritismo. Sim. Deus não muda de ideia a todo instante. Deus não é subornável. Sim. Não, e se a obra dele é perfeita e está pronta, não tem... outro dia eu vi uma live que eu achei muito interessante, ele estudioso chama Carlos Simões, e ele estava falando o seguinte, que o milagre ele não faz sentido nem dentro da teologia. Porque o que é o milagre? É Deus achar que uma coisa não ficou bem feita e vai lá e faz... não, eu vou dar uma ajeitadinha, que não tem ajeitadinha. Se a obra de Deus é perfeita, se ele é bom, justo enfim, eterno e tudo, sabe? Não tem essa, e é imutável, não tem essa de dar uma ajeitadinha através do milagre. Mas aí vem aquela coisa do sofisma, né? Aquela pergunta lá. Deus pode criar uma pedra que nem ele mesmo pode carregar? Você percebe a contradição? Não, mas peraí, ele não é Deus, então ele não pode criar algo que ele não pode carregar? Ué, se ele pode tudo. Pergunta. Não, peraí, mas se ele pode tudo, então ele não pode carregar uma pedra, então ele pode criar algo que ele não possa lidar com esse algo. Mas nota, isso tem uma lógica, mas é uma lógica falsa. Ela não leva a nada. São Sim. isso que eles fazem. Porque são aquelas frases de efeito que deixam o caboclo atordoado e você passa o que quiser para o caboclo. É o que você falou, a pergunta ela atordoa, né? Aí depois que você passa uns minutos, começa a perceber, mas a pedra é material, e Deus não age direto na matéria. Gente, mas assim, a pergunta no começo... Eu falo, uma vez eu vi um orador, o orador foi perfeito. Ele começou a falar do primeira revelação, segunda revelação, aí veio para a terceira revelação, e sempre quando ele fala a primeira revelação, então o povo escolhido, os hebreus. Ele trouxe essa visão de revelação. Não, mas ele trouxe, mas ele já estava trazendo para dar puxar o tapete para todo mundo cair. Aí na segunda ele pegou e falou dos cristãos. Aí falou dos espíritas, então fora do espiritismo não haveria salvação. Mas foi unissono, todo mundo foi junto. Sabe, 95% foi. Aí ele pegou, então vocês não entenderam nada, vou repetir semana que vem tudo de novo. Porque fora da caridade não há salvação. Com certeza. Ele derrubou todo mundo. Tem sentido. Isso eu ia falar, mas ele trouxe essa visão de... Mas ele trouxe. Mas veja, ele trabalhou na ironia. Ele foi na coisa da ironia e pegou todo mundo no contrapé. Falou, então vocês não entenderam nada. Então a gente vai ter que fazer tudo de novo. Ou melhor, ler antes, né, a Gênesis e depois a gente mas já tinham lido, isso que foi o curioso. Mas do jeito que ele trabalhou de um ponto de vista que ele estava neutro. Mas ele trabalhou todo o discurso dele neutro para chegar no final e fazer todo mundo claudicar. E todo mundo foi. Aos poucos. Todo mundo embarcou. 90%, 95% foi. Aí 5%, aí tu ficou. Pouquinhos não levantaram a mão. O resto foi tudo na onda dele. Por quê? Porque ele estava sendo neutro. Veja, ele não estava nem apoiando um lado nem o outro. Mas ele foi no meio. Aí o que aconteceu? Aquilo que você está arraigado com você, que você traz como verdade e não mudou. Você leu, mas não conseguiu transportar esses ensinamentos para dentro da sua vida ainda, né? Não. Que é o que a gente está... Aí ele mostrou, isso era num curso avançado. Aí você vê como é que foi. Aí o pessoal ficou todo... Aí ele pegou e falou, tá vendo como a gente pensa que está estudando e não está? Desmontou todo mundo. Tinha umas 60 pessoas, acho que umas 10 não levantaram a mão. Talvez nem isso. O resto tudo levantou e gritou ainda. Defendendo ainda. E ele pegou, é isso mesmo, né? Incentivou, falou, então, olha, gente, vou ter que dar tudo de novo, a gente vai começar tudo do zero. Essas 4 dias de aula não valeu nada, vamos voltar tudo para o início. E fez exatamente isso.
De parar e refletir, né? Porque as pessoas, a gente lê e às vezes lê, não, é que nem preocupado como se estivesse lendo romance, né? Pega do início ao fim aquilo e não é essa a proposta, né? A proposta é fazer a reflexão, isso não é um Você vê, conto, né? Não é um romance, né? Que a gente pega e só vai, né? Sei lá, tomando tempo da história, né? Mas transportar isso para a gente. Né? Posso continuar? Vamos lá. Há lá embaixo, de fato, demônios que, para mais efetivamente torturar os homens em seus corpos, fazem-se corpóreos também. Uns com asas de morcego, chifres, couraças de escamas, patas com garras, dentes agudos, mostram-se empunhando ládios e forquilhas, alicates e tenazes, ardentes serras e grelhas, folhas e clavas, utilizando-se da carne humana para exercer por toda a eternidade o ofício de cozinheiros e de carniceiros. Gente, coisa horrível. Outros transformam-se em leões ou em enormes serpentes, arrastando suas vítimas até os solitários covis. Estes transformam-se em corvos que arrancam os olhos dos culpados. Aqueles em dragões voadores que atacam os répobros pelas costas e os levam aterrorizados, sangrando e gritando em meio às trevas, para depois lançá-los num lago de enxofre. Aqui, nuvens de gafanhotos e escorpiões gigantescos, cuja visão dá calafrios e cujo odor causa náuseas, provocando convulsões ao menor contato. Acolá, monstros policéfalos, abrindo por todos os lados suas vorazes bocarras, agitando sobre suas cabeças deformes as crinas de serpes, esmagando os condenados entre as mandíbulas rubras de sangue, para depois cuspi-los, macerá-los, porém, sempre vivos, porquanto imortais. Gente, é horrível, né? É o que a gente falou, nossa, não tem como ler e você fala, nossa, já pensou? Existem pessoas que poderiam estar lá? É horrível mesmo essa ideia. Esses demônios, de forma tangível, que lembram tão claramente os deuses do Amante e do Tártaro, assim como os ídolos adorados de fenícios pelos moabitas e outros gentios vizinhos da Judéia, não fazem nada ao acaso. Cada um tem a sua função, o seu encargo. O mal que praticam no inferno guarda relação com o mal que inspiram e causam na terra. Os condenados são punidos em todos os sentidos e órgãos, porque ofenderam a Deus, também por todos os seus órgãos e sentidos. Os glutões são punidos de uma forma pelos demônios da gula, e os preguiçosos de outra forma pelos demônios da preguiça. Os fornicadores, ainda de outra forma pelos demônios da fornicação, e assim por diante, de maneiras tão variadas quanto variadas são as maneiras de se pecar. Sentirão frio, ainda que queimem, e calor, ainda que congelem. Ansiarão por um tempo por repouso e por movimento, sempre com fome e sede, e 1000 vezes mais cansados que um escravo ao fim do dia, mais doentes que os moribundos, mais alquebrados, mais inermes e ulcerados que os mártires, e por isso para sempre, e isso para todo sempre. Sabe o que eu achei interessante aqui nesse capítulo, aliás, nesse parágrafo, é que ele faz uma relação, ele já traz a ideia do sofrimento físico, né, em algum lugar fora que não é depois da morte, vamos dizer assim, né, porque aqui ele fala que o inferno é uma coisa física. E aí a gente vê isso reproduzido, né, em algumas dos espíritos que ainda estão muito apegados à matéria, né, iludidos,
ainda em razão do seu estado de evolução inferiores, achar que está sentindo fome, né? Achar que está sentindo frio, né? A gente vê que essa ideia já vem faz muito tempo, né? Como o Conde falou, são ideias já muito anteriores, né? Nenhum demônio refuta ou jamais refutará a sua hedionda tarefa. Todos são, a esse respeito, bem disciplinados e fiéis na execução das ordens punitivas que receberam. Nota 59. Esses mesmos demônios, rebeldes a Deus quanto ao bem, são de uma docilidade exemplar quanto à prática do mal, na qual nenhum deles recua ou hesita por toda a eternidade. Que estranha metamorfose operou-se neles, que haviam sido criados puros e perfeitos, como anjos. Nota do autor. É interessante isso daqui, né? Porque traz a questão do contrassenso também, né? Se eles foram criados puros, de repente se tornaram assim sanguinários, né? Sentiam um imenso prazer no mal que causavam e não falhavam nunca, né? Não tinham a menor traço de comiseração, né? De compaixão por aquele que estava lá nessa situação aqui no inferno, meu Deus. De outra forma, em que se transformaria o inferno? Os condenados repousariam se viessem os carrascos a discutir ou a descansar? Mas nada de repouso entre uns, nem brigas entre outros. Ainda que perversos e numerosos, os demônios se conciliam de um canto ao outro do abismo, e jamais se viu sobre a terra nações mais dóceis a seus princípios, exércitos mais obedientes a seus generais, ou comunidades monásticas mais humildemente submissas aos prelados. Gente, aí fico pensando aqui, exércitos mais obedientes aos seus generais. Quem seria o general de todo esse mal? Será que seria Deus, né? Que determinou toda essa punição? E a gente vê um Deus assim extremamente cruel, né? Um super contrassenso. Não se conhece quase nada do baixo escalão dos demônios. Esses espíritos vis que compõem as legiões de vampiros, ghouls, sapos, escorpiões, corvos, hidras, salamandras e outras bestas sem nome, que constituem a fauna das regiões infernais. Mas são conhecidos e intitulados como vários príncipes que comandam tais legiões, entre os quais contam-se Belfegor, o demônio da luxúria, Abaddon, ou Apolion, o do assassinato, Beuzebu, o demônio dos desejos impuros, ou o senhor das moscas, que engendram a putrefação. Mamon, o da avareza, e ainda Maloque, Belial, Baal-Gad, Astarote e outros, e tantos outros, tendo acima deles seu chefe supremo, o sombrio arcanjo, que do céu era chamado pelo nome de Lúcifer, e no inferno pelo nome de Satanás. Eis aí, em resumo, a ideia que nos dão do inferno, considerado do ponto de vista da sua natureza física e das penas físicas aí enfrentadas. Examinem-se os escritos dos padres e dos antigos doutores, interroguem-se nas nossas piedosas lendas, contemple-se as esculturas e os quadros de nossas igrejas, preste-se atenção ao que é proclamado nos pupitos e aprender-se-á ainda bem mais. Se a gente for pensar, né, se a existência de um anjo caído, de Lúcifer, né, que teria essa obrigação, vamos dizer assim, esse poder de causar todo esse mal, e Deus, né, de alguma maneira ele estaria concordando com tudo isso, porque se ele é o dono da criação, né, fica uma coisa meio
A essa descrição, o autor acresce as seguintes reflexões, cujo alcance cada um poderá compreender. A ressurreição dos corpos é um milagre, mas é necessário um segundo milagre para dar a esses corpos mortais, já uma vez utilizados nas provas passageiras da vida, portanto, já uma vez destruídos, a virtude de subsistir, sem se desfaçam numa fornalha na qual até mesmo os metais evaporariam. É possível aceitar que se diga que a alma é o carrasco de si mesma, que Deus não a persegue, apenas a deixa no estado de infelicidade que ela mesma escolheu, ainda que o abandono eterno de um ser perdido e sofredor pareça pouco de acordo com a bondade do Criador. Mas o que se diz acerca da alma e das penas espirituais não se pode, de modo algum, dizer dos corpos das penas corporais, dizer dos corpos e das penas corporais. Para que se perpetuem essas penas corporais, não é suficiente que Deus se abstenha de agir, detendo a própria mão. É necessário, ao contrário, que ele a mostre, que intervenha e haja, sem o que sucumbiriam os corpos. Assim, os teólogos supõem que Deus opere de fato após a ressurreição. Esse segundo milagre de que falamos. Primeiro, ele retira nossos corpos do barro do sepulcro que os havia devorado. Retira-os da mesma forma como ali entraram, com suas enfermidades originais e com a degradação contínua da idade, da doença e do vício. Ele restitui-nos os corpos nesse estado decrépito, friorento, enfermos, cheios de necessidades, sensíveis a uma picada de abelha, marcados pelas cicatrizes impressas pela vida e pela morte. É esse o primeiro milagre. Depois, a esses corpos estiolados, prontos para retornarem ao pó de onde provém, ele confere um atributo que nunca tiveram. Eis aí o segundo milagre. Ele lhes concede a imortalidade, o mesmo dom que, em sua cólera, ou antes, em sua misericórdia, tomara de Adão ao sair do Éden. Enquanto imortal, Adão era invulnerável, e quando deixou de ser invulnerável, tornou-se mortal. A morte segue a dor de perto. A ressurreição, portanto, não nos restabelece nem nas condições físicas do homem inocente, nem nas do homem culpado. Trata-se da ressurreição de nossas misérias somente, porém a adição de nossas misérias novas, infinitamente piores. É, em certa medida, uma verdadeira criação, e a mais maliciosa que a imaginação ousou conceber. Deus muda de ideia e, para acrescer aos tormentos espirituais dos pecados, os tormentos carnais que possam durar eternamente, muda subitamente, através do seu poder, as leis e as propriedades por ele mesmo estipuladas desde o princípio para os compostos da matéria. Ressuscita carnes enfermas e putrefadas, e agregando através de um laço indestrutível os elementos que tendem por si mesmo a se dispersar. Ele mantém e perpétua contra a ordem natural essa podridão viva, lançando-a ao fogo, não para purificá-la, mas para conservá-la tal como é, sensível, sofredora, ardente e horrível, e tal como a quer, imortal. Face de Deus, por esse milagre, um dos algozes do inferno, porquanto, se os condenados só podem imputar a si mesmos os seus males espirituais, eles não podem, em contrapartida, atribuir os outros senão a Deus. Seria muito pouco, aparentemente, abandoná-los após a sua morte, à tristeza, ao arrependimento e a todas as angústias de uma alma
que percebe ter perdido o bem supremo. Deus irá, nessa noite, segundo os teólogos, procurá-los no fundo desse abismo, trazendo-os por um instante à luz, não para os consolar, mas para revesti-los de um corpo hediondo, famejante, imperecível, mas pestilento, que a túnica de Djanira, para somente então os abandonar para sempre. Mas Deus não os abandona de fato, uma vez que o inferno não subsiste, assim como a terra e o céu, senão por um ato permanente de sua vontade, sempre ativa, e porque tudo se dissiparia caso ele deixasse de sustentar. Deus agiria, portanto, incessantemente sobre eles, para impedir que o fogo se apague, deixando de consumir-lhes os corpos, desejando assim que esses infelizes imortais contribuam, pelo exemplo de seus suplícios, para a instrução dos eleitos. Gente, é o que a gente acabou de falar, né? É um Deus terrível, né? Que é pontuado lá no inferno cristão, né? Eu vou agora ler essa parte conclusiva e depois a gente comenta. Dissemos, com razão, que o inferno dos cristãos havia superado o dos pagãos. No Tártaro, realmente vence os culpados, torturados pelo remorso, sempre diante de seus crimes e de suas vítimas, humilhados por aqueles que haviam oprimido em vida. São vistos a fugir da luz que os penetra e a tentar inutilmente escapar dos olhares que os perseguem. O orgulho é aí rebaixado e humilhado, trazendo todos os estigmas do passado. Todos são punidos por suas próprias faltas, a tal ponto que, no caso de alguns, é suficiente que sejam entregues a si mesmo, porque é considerado inútil que se lhes acrescentem outros castigos. Mas são sombras, ou seja, almas com seus corpos fluídicos, imagem de sua existência terrestre. Não se vêem ali os homens retomando os seus corpos carnais para sofrer materialmente, nem o fogo penetrar-lhe a pele, saturando-os até a medula dos ossos, nem o requinte e refinamento dos suplícios que constituem a base do inferno moderno. Ali encontram-se juízes inflexíveis, mas justos, que aplicam as penas na proporção das faltas cometidas. Ao passo que no império do Satanás são todos misturados nas mesmas torturas, sendo tudo nele fundamentado na materialidade, tendo sido dele banida a própria noção de equidade. Não há dúvida de que hoje, até dentro da igreja, hajam muitos homens sensatos que não admitem tais coisas ao pé da letra, nelas enxergando apenas alegorias, cujo sentido é preciso interpretar. Mas são apenas opiniões individuais que não têm muito peso. A crença no inferno material, com todas as suas consequências, é ainda ativo de fé. Podemos perguntar como há homens que tenham conseguido ver essas coisas em êxtase, se elas não existem. Não cabe aqui explicar a origem das imagens fantásticas, que por vezes se reproduzem com aparência de realidade. Diremos apenas que é preciso ver nisso uma prova da regra de que o êxtase é a menos segura de todas as revelações. Nota 60. Vide Livro dos Espíritos, capítulo 3, capítulo 8, questões 443 a 444, nota do autor. As ideias
aliás, desculpa, diremos apenas que é preciso ver nisso uma prova da regra de que o êxtase é a menos segura de todas as revelações, porque esse estado de superexcitação nem sempre representa o fato de uma liberação tão completa da alma como poderíamos crer. E até nele, frequentemente, se encontra o reflexo das preocupações da véspera, nota 61. Os estados de sonambulismo e êxtase e o fenômeno de desdobramento representam a percepção do mundo espiritual pela alma que se afasta do corpo, emancipação. Todavia, estando encarnado, toda a percepção passa pelo cérebro material para ser lembrada ou relatada. Também pode se misturar com a imaginação e as crenças do indivíduo. Desse modo, é menos segura que uma comunicação mediúnica, cuja descrição advenha de um espírito desencarnado, expressando-se por sua consciência espiritual. Nota da editora. As ideias com que se nutre o espírito e cujas impressões são guardadas pelo cérebro, ou melhor, pelo invólucro perispiritual, corresponde ao cérebro. Reproduzem-se, ampliadas como numa viragem, sob formas vaporosas que se cruzam e se confundem, compondo quadros insólidos. Os estáticos de todos os cultos sempre viram coisas vinculadas à fé que possuem. Não surpreende, portanto, que aqueles que, como Santa Teresa, estão fortemente impregnados de ideias acerca do inferno, como as transmitidas pelas descrições verbais ou escritas, assim como pelas pinturas, tenham visões que são, propriamente falando, apenas o reflexo dessas ideias, produzindo um efeito de um pesadelo. Um pagão, cheio de fé, viria o Tártaro e as fúrias, como veria no Olímpio Júpiter a empunhar um raio. Gente, o inferno cristão é bem triste, né? E sei lá, é o que eu, assim, a minha sensação foi que tanto no inferno pagão quanto no inferno cristão, a gente não vê a misericórdia de Deus, né? Também não vemos a misericórdia em relação aos outros. Não sei, a minha sensação foi de uma leitura muito, assim, muito cruel. Muito cruel, muito cruel. E eu acho que não é à toa que boa, né, houve aí essa onda, vamos dizer assim, materialista, porque aceitar esse tipo de situação realmente fere, eu acho que qualquer ideia de justiça, né? Não sei vocês, assim, eu acho que reproduz muito aquela ideia ainda punitivista, vingativa, né? Que aquele que errou, a gente tem que se vingar, a gente tem que punir, a gente tem que né, praticar a crueldade. E isso realmente não preenche, né, a noção, como ele diz, que é a noção de equidade, né, de justiça, de bondade de Deus. Coisa que ele fala aqui, né? Como é tudo imaginação. Afinal, ele vai Do falar. êxtase. Não só do êxtase. Por exemplo, quando a gente vai em alguns centros espíritas, fulano é evidente, ela está vendo. Já viu o médium vidente? Já vi. Que geralmente está em sessão de desobsessão. Eu já assisti. Ou doutrinação de espírito. A vidente está vendo. A vidente está vendo aquilo que ela está vendo de acordo com as crenças dela. Ela não está vendo nada. Passa pelo cérebro dela. Pode estar sendo ludibriada, como não. Né? Porque tem muito livro... muito livro na doutrina espírita, por exemplo, o livro do Ranieri.
Ele tá fora do corpo, ele volta para o corpo e escreve. É um E êxito. traz a visão dele. E a visão dele está marcada pelas crenças dele, né? Então, aí você pega o sexo além da morte, o abismo, a segunda morte, João Vermelho no mundo espiritual. Tudo é crença, tudo imaginação. Também, assim, o que o Kardec diz de estudos em conjunto com... E o que ele fez, né, que foi possível fazer na época, né, com inúmeros centros, faz todo o sentido justamente por isso, né? Porque, querendo ou não, aquele que está no estado sonambúlico ou então no êxtase, ele vai reproduzir aquilo que ele viu. Ele vê. Nota como é que as coisas vão, né? O pessoal coloca ele como cético. Em nenhum momento ele é cético. Ele é lógico, é diferente de ser cético. Ah, mas tem de acreditar. Peraí, não tem de acreditar. Sim. É de raciocinar. Investigativo, né? Então você tem de raciocinar. Ele está negando? Não. Ele não está negando nada. Ele só não está acreditando. Claramente, ele sabe que tem alguma coisa lá, mas ele não sabe em que grau isso que está chegando é verídico ou não. E mesmo em comunicações mediúnicas, né? O espírito sempre vai trazer a visão dele, né? O que ele consegue perceber no plano espiritual, o que ele... se ele estiver imerso em ilusões, ele vai trazer essas ilusões. Então, assim, se a gente for pensar, a comunicação mediúnica, a vista fora do corpo, né? Ela requer muito cuidado, né? Bastante critério de avaliação. Eu acho que é um critério de avaliação até mais sensível do que a gente tem que ter na própria vida material, porque aqui na vida material nós também temos que ter um critério sensível de avaliação dos acontecimentos, né? Porque cada um tem uma percepção dos fatos, mas isso a gente percebe com uma incidência muito maior, né? No que é trago, informado do plano espiritual, né? O quanto que vai muito da visão e da capacidade da pessoa que está relatando, seja um espírito, ou seja um encarnado que está num processo aí de emancipação, do que ele está vendo, né? Da percepção dele, a capacidade, inclusive, de perceber, porque isso está muito relacionado, né, com o nosso grau de evolutivo. É bem complicado. Você imagina séculos e séculos ouvindo essas histórias. Então, né? Porque a gente vai e vem, séculos e séculos, né? Com essas dos dois lados, né? Tanto pagão quanto cristão, ouvindo isso. Como que tira isso da cabeça? Ó, 200 anos, né, do espírito tentando mudar, não consegui. Imagina tirar todos esses séculos dessas ideias impostas, né? Porque a maioria não nasceu filósofo, nem a maioria fica dos espíritos, né? Ficam nesse limbo aí da ignorância. Da confusão, do medo, Você falou uma coisa, Rosângela, que é verdade. Eu acho que também do medo. Porque... mais o medo, porque isso aqui é tudo para pôr medo. E você imagina, você cria tantas imagens quando você lê isso, só de ler isso, você vai criando essas imagens. Então, você imagina séculos com essas imagens na cabeça. Você acha que vai conseguir mudar em 200 anos? É um trabalho, né, assim, de formiguinha mesmo, né? Porque a gente está dizendo que é uma base espiritual, né, da humanidade. Porque traz antes do inferno aqui do cristão, teve o pagão, e que nem o Conde falou aí em algumas... tem algumas coisas similares a outras escolas religiosas do Oriente, né? Que traz essa questão da punição também, né? Você voltar como um outro animal, sei lá, que tem essa marca
da punição, da falta de misericórdia e da colocação do medo para as pessoas, né, agirem, né? Eita, Sátiro! Oh, apareceu? 10 minutos já terminou, você aparece. Já trabalhou hoje? Já, botar no trabalho. Continuem. Tá tranquilo, viu, Sátiro? Você pode Agora olhar a que você gravação chegou, inteira, nós não falamos nada de você. Por isso que eu mandei gravar. Falei, grava aí que eu quero ver. Se eles Não, falam nós falamos antes da gravação. entendi. Essa prova você não vai ter. Antes da E aí, foi legal? Antes. Eu li esse capítulo, é bem interessante. É aquilo que eu falei. Isso é porque eles só dão uma amostra, né? Cruel até o último, né? Olha, Sátiro, eu achei que é traumático. É traumático. Não vale, como diz o amigo meu, não leia 2 vezes. A primeira já traumatizou, evite a segunda, entendeu? Mas tem uns pontos que eu marquei interessante, né? É aquilo que a gente sabe, né? É um lugar que existe, ninguém definiu ainda onde é. Aí as penas são físicas, o sofrimento é físico. Mas é uma tortura sem fim, né? E é assim, é uma prova de fim. Sangrenta, assim, é uma coisa que a gente não consegue reproduzir, né? Nós que somos maus. Mas você não tem salvação, né? E você não tem salvação. Não tem, porque Caiu mesmo lá, depois. E mesmo depois. Não tem porta de entrada. Destruído, mesmo depois você tá com o mesmo corpo destruído. É ainda pior fica ainda. com o corpo destruído, caramba. Eu acho que é uma coisa tão cruel, porque assim, na carne, quando uma pessoa está passando por um problema, por exemplo, uma situação, vamos dizer assim, de sofrimento físico, o que o cérebro faz? Apaga, né? Tem gente que não consegue suportar até o fim a tortura, né? Sim. É das defesas do corpo é apagar. E você não vê isso, né? No inferno, gente, não apaga nunca. Não tem, nunca. não deixa. Não existe assim. Então, você queima a célula a célula. Não, e assim. E depois que queimou, continua queimando. Continua queimando, né? Então é assim, uma coisa. Não, E não chega há a ser salvação. até infantil, não é? Chega a ser até uma coisa infantil. Isso. É um dogma, né? Então. Mas é assim. Vamos assustar as criancinhas. Mas imagina, na época lá, né, se a gente for pensar que se queimavam as bruxas, enfim, o quanto que isso tudo não tinha uma carga pesada na vida das pessoas, né? Então. Aí você me diz como é que alguém que está nessa religião vai pensar sequer em sair dela ou algo parecido. Exatamente, existe um medo. Você sabe que você tocou no assunto. É subjugação total, é subjugação total. E eu tenho minha família é muito católica, minha mãe é de uma cidade de interior de Minas Gerais, pequenininha. E lá eles são muito católicos. Eu tenho uma tia que ela comenta isso. Não, é que a gente não pode ficar mudando de religião, né? Isso aqui. Ela é super católica e morre de medo de pensar em falar que, tipo, pensar em outras coisas, entendeu? Pensar em outras coisas, não, né? Porque aí, de repente... E a gente está falando o quê, Coisa gente? do demônio. 2022, uma cidade pequena, mas, assim, interior de Minas Gerais, perto de grandes polos comerciais. Então, é ainda, né, um trabalho grande. É o que você estava falando, né, Rosângela? 200 anos para mudar toda essa visão, acho que é pouco, né? A humanidade veio até 200 anos atrás assim, né? Então... Você está falando de, na verdade, 2000 anos, né? Então... Sim. Pouco menos de 2000 anos. Não, mas que depois de Cristo veio esse inferno cristão aí. Houve, na verdade, uma deturbação dos ensinos de Jesus, aí foi a criação do inferno, né? Então, assim... Tem uma série na Netflix que se chama Lúcifer, é muito divertida.
Eu já vi um episódio, é muito divertido. É muito mesmo. divertido. E a punição, Lúcifer foge do inferno, ele já está de saco cheio de ficar lá, ele foge do inferno e vai para Los Angeles. Outra coisa. Curtir a vida. Logo para onde ele vai? Los Angeles, cidade dos Anjos. Continua, então. Muito, mas é muito divertida. E tem umas coisas que às vezes você fala, nossa, mas que interessante. Mesmo sendo boba, é boba. Sim, mas sim, às vezes mas nessas divertido. bobeiras você vê umas coisinhas assim. Que nem lá no inferno, a punição que eles fazem, tem os demônios tudo, mas a punição mesmo é você ficar revivendo o que mais te traumatizou na vida, você fica naquela cena, sempre revivendo aquilo, remoendo aquilo, fica num quarto remoendo aquilo que você... que te pesa na consciência. Que eu acho que... E aí o Lúcio sempre fala, não, eu não puno ninguém, isso é problema da sua consciência. E não é? É muito divertida essa série, pode assistir. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho, mas ele fala mesmo. Eu já estou aqui porque meu pai me jogou para cá. É muito divertida. Então, assiste chama Lúcifer. Fala que o Lúcifer é lindo, né? É Lúcifer. O ator. Tá na Netflix? Na Netflix. Vocês leram o trecho todo? Conseguiram ler tudo? Curiosidade. Olha, com muito sofrimento. Mas é só relato. Nós vamos pro purgatório. Mas isso daí... Nós vamos pro purgatório. Agora melhorou, né, Rosângela? Mas isso daí é o que é literalmente ensinado, entendeu? Eu lembro eu fazendo a crisma, e quando eu fui crismada, eu fiquei 1 ano estudando lá, né? E você vê tudo isso aí. Aí os caras te mostram tudo isso daí. Aí eu fui crismado, aí você fala assim, não deve ter nada pior, né? Do que isso, né? Aí eu fui convidado por um amigo, que foi convidado por outro amigo, para ir num seminário especial religioso católico. Sabe quem que era o seminário? O seminário era daquele padre espanhol, como é que é o nome? Aquele que é o pior de todos os jesuítas, o cara mais cruel que existe na igreja. Juro por Deus. Aí quando chegou no segundo final de semana, era 4 finais de semana. Você não dormia mais. Primeiro eu fiquei desconfiado, né? Aí no primeiro eu achei a coisa muito... achei brutal. Você imagina, depois de sair da crisma, eu achei brutal aquilo. Aí no segundo foi brutal mesmo, literalmente. Quer dizer, você acha que isso é o pior? Isso aí é o padrão. Isso a gente nem chegou no final. É o mediano, né? É o mediano. Aí você tem ainda alguns outros que os caras são cruéis em vida. Você tem que pagar aqui. Lembra daquele filme lá do Código da Vinci, que o cara amarra um negócio? É aquilo, é aqueles caras. São aqueles caras. Eu sei, é o... Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí sumi, né? Fui para ir no banheiro na metade e fui embora. Amigo meu me ligou, o que houve com você? Não tem interesse não, tchau. Pô, tá louco? Eles ficaram insistindo para ir, entendeu? Porque eles acreditam que é pela subjugação. Não, você tem que vir, venha mais um pouco, venha para cá, tal, pá, vamos conversar. Eles querem pegar você, levar para dentro e prender você lá dentro. Que você fique, que você assuma que você merece estar sofrendo em vida. Porque lá é em vida, né? Eles têm suplícios, em vida, né? não é depois não. O inferno acontece aqui. Você já é punido nessa vida, antes de você morrer. Eu falei, meu Deus do céu. Mas sabe que aqui em São Paulo tem uma igreja, também um ramo da igreja católica, não sei se vocês sabem aquelas igrejas que ficam lá na Serra da Cantareira, os mosteiros. Não. Eu fui visitar uma vez um mosteiro lá, que é perto da casa dos meus sogros. Gente, mas você entra assim, um castelo. Só de entrar lá me deu uma dor na espinha. Mas aí é a posse da igreja, né? Aí é a questão as pessoas ambientes. todas. Gente, um calor de 35 graus, eles com aquelas roupas pesadas, naquela cara fechada. Você fala, meu Deus. É porque ninguém tá preocupado em passar bem. Lá é sofrimento mesmo. Nossa senhora, um calor assim, que vocês não têm ideia. Todo mundo assim, com roupa pesada mesmo. Eu falei, gente do céu. Mas é isso. Bom, então nós terminamos e graças a Deus, semana que vem o purgatório melhorou um pouquinho. Melhorou um pouquinho.
E aí, semana que É vem, isso aí. nós vamos para o purgatório. Então tá bom. Desculpem aí, eu não pude participar realmente, voltei agora. Não. Tomara que tenha gravado tudo certinho. A hora que terminar Gravou. a gravação, Não, eu vou gravou. E você salvar tenta aqui. sair para ver se baixa aqui, mas pode ser que baixe aí, vamos ver. Tá. Eu não sei. Você que botou para gravar. Eu coloquei no meu computador, aqui que a gente, né? Tá ótimo, tá ótimo. Recording in my computer. Então tá bom. Bom final de semana para todos. Tá. Gente, tchau para vocês. Até a tarde. Até mais tarde. Tchau, viu? Boa semana. Tchau. Vamos ver onde ele vai baixar, gente.